E aí, galera, tudo bem? Então, a missão hoje é analisar uma relação modelo melhor que eu recebi até agora, nesse ano de 2025, sobre outras não, com certeza, sobre o tema da URGS do ano passado, de 2024, 25, sobre as enchentes no Rio Grande do Sul. Tá? Então, vamos lembrar que é um tema da URGS. A pergunta era se tu te colocaria favorável ou contrário a criação do memorial, as enchentes, as grandes enchentes, as maiores da história, talvez, ou com certeza o maior desastre ecológico que o Rio Grande do Sul já sofreu. E a menina, autora dessa redação, faz o posicionamento favorável, mas uma ressalva. É um contraponto extremamente original. A redação é tão complexa que eu vou tomar uma aguinha antes de continuar. Hum. Porque ela faz um formato de contraponto exatamente como o Urius gosta, essa é a técnica preferencial desse vestibular, se colocando favorável, mas com uma ressalva de que se realmente o governo gostaria de fazer, se proporia fazer esse memorial. Então a gente vai analisar essa relação em 10, 15 minutinhos, falando sobre os aspectos positivos dela. Praticamente não tem aspectos negativos, por isso que ela vai super bem. Estimativa de nota é 14, um ponto acima, mas tu te lembra que um ponto acima em redação com peso 3 e uma média baixíssima, um ponto acima significa muitas escalas na posição acima, muitos degraus acima para essa moça aí. 14 seria uma nota mínima, ela poderia concorrer até mais. Vamos analisar os nexos, a linha argumentativa, o repertório, a construção de parágrafos, tá? Então, o título, né, o padrão Memória e Esquecimento, a tragédia de 24, 2024. Ela vai dizer Heródoto, filósofo grego considerado pai da história, cita que devemos pensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro. Nesse viés, a construção de memorial relativo à enchente que atingiu o Rio Grande do Sul em maio de 24 é de fato uma forma de manter viva a lembrança do que ocorreu. Todavia, me questiono se é uma real preocupação governamental de evitar que isso aconteça. Está aí a apresentação do contraponto, em que, em duas frases, aqui começa nesse viés, ela diz que é de fato importante se manter lembrança, mas, olha o contraponto aí, ela se questiona se existe uma real preocupação do governo em fazer isso. Tá? Então, tu tem a comparação de dois elementos da necessidade e da viabilidade disso acontecer. Muito inteligente. O nesse viés, o primeiro nexo faz uma relação do repertório, que ela usou o Heródoto para introduzir, para fazer uma relação, contextualizar esse exemplo dentro da sua argumentação. O de fato mostra a real preocupação de que isso tem que acontecer, então já de cara nós já sabemos qual é o posicionamento dela, é favorável, e o todavia, o último nexo ali destacado, é para mostrar o contraponto, a ressalva que ela vai fazer. O repertório do Heródoto, vocês estão ligados que eu tenho essa super implicância com repertórios que não são exatamente os mais adequados à realidade brasileira, mas aqui ela usa um repertório que, pô, é o pai da história, né, cara? Não tem como tu discutir nesse caso e é adequadíssimo para aquilo que ela quer dizer. Tá? Nesse caso, ela matou a pau porque nos colocou numa linha que realmente tem a ver com a nossa realidade. Tá? E pensar o passado para compreender o presente deles ao futuro, cara, é a história dos problemas estruturais brasileiros, né? Eu acho que está muito bem colocado aí. Parabéns. Agora vamos ao D1. O que que ela vai falar no D1? O que que nós já sabemos? O que que nós esperamos, né? Ela vai falar da necessidade da construção do memorial. Então, o nexo colocado ali, o elemento que ela coloca em primeira análise, e vê que dá para fazer, né, pessoal, tranquilamente. Nem destaquei, estou destacando agora aqui, olha que relaxado. Em primeira análise, sem dizer obrigatoriamente em segunda análise ali, né? E tu tá ligado que essa redação jamais vai meter um segundamente, pelo amor de Deus. Tu pode dizer o primeiramente, mas o segundamente não existe, né? Embora aceito pela relação do Enem, pela sua proliferação. Então, quebramos gelo com a primeira análise e ela vem e diz: observo que há uma relação essencial entre manter a memória de determinado acontecimento e tomar medidas para que tal fato não ocorra outra vez. Essa é a tese que a gente vai desenvolver. Se não tiver memória, tu nunca vai tomar as medidas adequadas, tá? A memória é uma baliza. Que pessoa bem civilizada, né, cara? A memória está ali para nos ajudar a tomar atitudes, a ter parâmetros, a ser coerente, a ser social. Topzera.
Aí vem a exemplo da catástrofe, então ela vai. Isso é um mandamento, digamos, o que ela disse na primeira frase, entre memórias e medidas. Aí ela vem com exemplo. Aí, exemplo da catástrofe, é sobre isso que nós estamos falando, que assombrou o Rio Grande do Sul de 2024. Vale lembrar que o Estado já tinha tido essa catástrofe similar em 41, uma enchente de proporções enormes, que posteriormente levou à construção de um sistema de proteção contra cheias na capital. Então lá tem um paralelismo perfeito entre a frase que ela colocou antes e o exemplo que ela coloca depois, né? Então tem uma memória e medidas. Teve a enchente e teve construção de sistema de cheias, né? Aí ela vem com o segundo, o quarto nexo, na realidade, segundo portal de notícia 1, aí tu vai entrar dentro do argumento de autoridade, da referência, do repertório, tá? O nível do Guaíba ultrapassou a marca de 5 metros de cheia nessa enchente, superando a marca de 41. 41 chegou a 3 alguma coisa. É super verdadeiro isso que ela está dizendo aí. Essa nossa segunda enchente foi muito mais marcante do que a primeira. Segundo o portal de notícias G1, tá, beleza. Dessa maneira, mais um nexo para manter a ideia das consequências, né? É assim, desse modo, portanto, por isso, consequentemente, é evidente que sem comporta de proteção, o Guaíba teria avançado mais. Ficando claro que por que que eu marquei aquele por ali? Porque aquele por é tipo por quê? Já que, visto que por enchente 41 nunca ter desaparecido da nossa memória afetiva, foi possível evitar uma tragédia melhor. Cara, essa pessoa, assim, eu vou votar nela para perfeita ato, entendeu? Exatamente isso que a gente precisa de pessoas. Eu trabalhava no curso que dizia isso, né? O mundo precisa de pessoas inteligentes. É isso aí, cara. Tipo, o fato de nós marcarmos esses momentos, de eles serem significativos para nós, de a gente ter uma memória coletiva, é por causa disso que a gente acerta de vez em quando, correto? Bem de vez em quando, no caso do Brasil. Tu notou que nesse caso aí, ó, no lugar dessa maneira, ela evitou de usar um horrendo, inadequado, nada a ver além disso, correto? Ou assim, ademais. Tu entende que esses nexos eles são mais produtivos, que eles mostram uma continuidade lógica do raciocínio, tu entendeu? É muito comum, no final dos parágrafos de desenvolvimento, tu ter essa relação de consequência, porque tu está terminando o raciocínio. Como ela diz ali agora, nessa linha de raciocínio, creio que a construção de uma moral seria de suma importância para que medidas contra esse tipo de desastre sejam evitadas. Como nós fizemos em 41, agora a gente tem ainda mais necessidade de fazer em 24, porque a gente sofreu uma tragédia maior e a gente tem mais consciência das coisas. Não fazê-lo seria absurdo. Então, é nessa linha de raciocínio, é assim, portanto, por isso, consequentemente, e não além disso, e não ademais, e não nada similar a isso. Correto? O repertório, ele está dentro da expectativa, porque assim, mencionar o G1, que é uma fonte de informação bastante popular, ok? Mencionar a enchente 41 é a referência mais óbvia em termos de enchentes, ok? Também. Está no comum. O incomum ela vai fazer no D2 agora. Bom, vocês sabem, a redação da URGS sendo um contraponto. Coisa mais fácil do mundo é tu meter um entretanto, perdão, além disso, não. Tá? Um entretanto, um contudo, um porém, porque nós vamos mostrar que é super importante fazer esse memorial, entretanto, a gente vai ter problemas para fazê-lo. Qual é o problema? É impossível me questionar se é uma real intenção por parte do governo do estado manter viva a memória da calamidade enfrentada pelo Rio Grande. Então aqui tu tem o entretanto. Esse real intenção tem muito a ver com o que ela diz ali em cima, ó, memória e tomar medidas, correto? O contraponto está super bem feito em todo o tópico daí. E ela já avança com a justificativa. Visto que diversas ações sistemáticas tomadas pelas lideranças do Rio Grande do Sul magnificaram as consequências da enchente. O magnificaram eu não usaria, porque como vem de magnífico, pode ter uma conotação relativamente ah, negativa. Aliás, positiva, né? Magnífico e positivo. Eu usaria, tipo assim, o potencializaram, correto? Também é meio positivo, mas talvez fosse um pouco melhor. E aí ela usa dentro do repertório dela, por isso que eu passei para o verde, que vai estar associado com o repertório que ele explica o afrouxamento das leis ambientais, estaduais ambientais nos últimos anos provocou um aumento significativo do desmatamento das matas ciliares. Então, o afrouxamento tem a ver com essas matas ciliares, que é o foco central do repertório que ela vai usar. Tipo de vegetação que circunda os corpos d'água e é essencial para a prevenção de enchentes, que faz uma espécie de sustentação. Ela mandou bem, correto? O verdinho aí está nesse repertório, aí está um pouco acima da expectativa, porque trouxe uma coisa interdisciplinar, mostrando conhecimento bastante técnico, científico e que interfere na questão da política.
ok? Segundo a Associação Gaúcha de Proteção ao Meio Ambiente, AGAPAN, aí o segundo também é o Nexo, o novo Código Ambiental do Rio Grande do Sul representou um retrocesso, o verdinho, porque também está nesse aspecto do repertório do argumento da autoridade, correto? É a AGAPAN falando que foi o retrocesso, não é ela, é muito mais do que a opinião dela. Aí ela diz que dessa forma é evidente que não há uma preocupação real em mitigar também, né, em atenuar, reduzir a chance de uma nova catástrofe climática em solo gaúcho. O que me faz acreditar, tipo, agora deixa eu só parar um pouquinho para fazer o raciocínio. Aí vem a ressalva. Tipo assim, será que o governo vai querer fazer? Porque efetivamente o governo não quer diminuir as causas reais das enchentes, entendeu? Então não seria bom para o governo lembrar isso, porque o governo é responsável por isso. O que me faz acreditar que a ideia de construir um memorial seja apenas um véu político para desviar a atenção de que o que de fato deveria estar sendo feito não está nem sendo discutido. Dá para ler de duas formas, né? De repente o governo quer fazer um memorial para enganar a população de que, ó, nós valorizamos, enquanto no fundo os bastidores não valorizam. Eu preferi dizer que o governo talvez fosse até contra o memorial para que essa lembrança não pegasse de forma alguma. Então acho que talvez o véu político ali seria um pouco diferente, mas aí é a opinião dela, super bem, assim, não foi penalizada por causa disso. Ela vai perder um pouco de nota na questão gramatical que eu tirei daqui porque ela não nos interessava. Tá? A argumentação está excelente. O final poderia ser mais eficaz porque eu acho que, de repente, a gente poderia colocar o governo contra. O governo dificilmente faria um esforço para o memorial, mas a ideia do véu político é válida, né? E o repertório topzera, né? Agora ela vem na ponderação, ela vai fazer uma ponderação bem top. Ela diz assim, portanto, é lamentável que os governantes, que ao invés de honrar a memória da tragédia por meio de pautas como ambiental, que efetivamente podem ajudar na construção de futuro melhor, escolhem investir apenas em um memorial. Tu vê que ela dá uma disfarçada, assim, né? No, que memorial realmente não é eficaz. Memorial é só um memorial. Memorial deveria ser complementado por atitudes do governo. Acredito que, por mais importante que seja o simbolismo da homenagem, nada vale se as raízes da causa da enchente seguem sendo negligenciadas. Afinal, quando Heródoto diz que devemos pensar no passado para idealizar o futuro, o apelo seria para tomarmos uma atitude crítica e não para ignorar as urgências. Então, ela quer dizer que o memorial deve ser feito, mas não como véu político, correto? Uma opinião bastante forte, diferente, o que ela poderia perder ali na clareza em relação ao que ela quer dizer efetivamente com véu político, dá para entender. Ela ganha originalidade 14, é uma nota mínima para essa redação. Eu espero que tenha sido um bom exemplo para vocês, sobretudo na questão de como é fácil fazer uma redação sem usar ademais, além disso, sem usar qualquer elemento de listagem e ser muito bem sucedido. Aí valeu, na dúvida, me chama, um abraço.